Olá, esse é mais um Saúde Zen e eu quero saber, você tem se sentido mais cansado nessa pandemia? Eu posso apostar que sim. E do nada, às 3 da manhã você desperta. Ou, mesmo dormindo bastante, você acorda exausto. Então, nesse Saúde Zen, você vai entender por que isso está acontecendo e duas soluções naturais para, afastar esse cansaço que você está achando que não vai embora nunca. Vem com a gente. Se você disse sim a uma dessas coisas que eu te perguntei, já comenta aqui embaixo que eu quero saber. O que provavelmente está acontecendo com você e muitos de nós nessa pandemia é a chamada síndrome da fadiga adrenal. Você já ouviu falar nesse palavrão que é um pouco estranho, mas muito comum? Comenta aqui embaixo. Então vamos lá entender como isso acontece. Então, acima dos nossos rins, a gente tem as chamadas glândulas adrenais e elas secretam alguns hormônios, entre eles o cortisol. Isso mesmo, olha como a natureza é maravilhosa. A gente já usava o cortisol lá quando a gente era das cavernas, sabe? Que é um hormônio criado pra gente lutar ou fugir. Então aparecia um leão e a gente precisava combater esse leão ou sair correndo, as nossas adrenais jogavam o cortisol, diminuíam os outros hormônios para que a gente pudesse agir muito rapidamente e sobreviver. Hoje em dia, um organismo saudável ainda precisa do cortisol para, em momentos de estresse ou momentos de perigo, a gente conseguir agir rapidamente. O nosso corpo inteiro fica irrigado e a gente consegue agir numa velocidade para a gente conseguir proteger alguém que a gente ama ou se defender ou sobreviver. Agora imagina um ambiente, nesse ambiente que a gente está vivendo agora, de muito estresse, de muita preocupação, de muita incerteza. E as nossas adrenais ficam, secretando cortisol o tempo todo. E o que vai acontecer? Elas ficam exaustas. Então vamos lá, como é a secreção de um cortisol saudável, né? Então, o cortisol saudável, ele tá alto de manhã e aí ele vai caindo ao longo do dia. Aí à noite, quando a gente está se preparando para dormir, ele tá bem baixinho, lá para as 11, meia-noite, né? Que é o horário bom para dormir. E aí ele não para não, a gente tá dormindo, mas ele continua subindo. Aí ele vai subindo, às 6 da manhã ele tá lá no alto de novo pra gente despertar, pra gente conseguir viver o nosso dia de maneira ótima, né? Com muita disposição, muita garra. Só que quando a gente tá ali, secretando aquele cortisol muito estressado, o que acontece? Não tem mais curva, fica assim, fica chato. Não tem mais curva de cortisol. E aí o que acontece? Você acorda às 3 da manhã, não é incrível? Sim, é muito interessante e muito preocupante também. Eu até vou colocar aqui a imagem da curva do cortisol para você ver como deve estar o cortisol lá em cima, quando a gente está saudável, e à noite ele fica lá embaixo. E olha como essa curva ela é oposta à da melatonina. Aí algumas pessoas podem falar assim, Mari, então eu vou tomar melatonina, que aí eu vou conseguir dormir bem, acordar disposto e dane-se o cortisol. Já pensou isso? Então não funciona. A gente precisa ter a melatonina funcionando bem e o cortisol funcionando bem, porque o nosso corpo é uma sinfonia. Então não adianta cuidar de um lado e deixar o outro cair, porque não funciona. Então vamos lá cuidar desse cortisol. Então a solução que eu vou trazer agora é a rhodiola rósea, também muito conhecida como a raiz dourada. Você já ouviu falar desse fitoterápico? Muito usado na medicina ayurvédica, comenta aqui embaixo. A rhodiola rósea, né, a raiz dourada, ela tem uma história muito curiosa, né? Ela já foi usada pela tropa russa durante a Guerra Fria, porque o governo russo queria uma solução para manter os soldados ativos, mesmo numa situação de muito estresse, um pouquinho parecido como a gente está vivendo aqui na pandemia, né? Mas era guerra. E aí eles precisavam usar algo que não tivesse efeito colateral e que energizasse, desse disposição aos soldados. E aí eles encontraram a rhodiola rósea. E aí de lá para cá, muitos testes foram feitos
E aí olha só, esse do The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Uau! É um estudo feito com a raiz dourada em 10 pacientes. 8 deles tiveram melhora nos níveis de ansiedade e desses 10, 9 tiveram melhora no nível de depressão. Então, apesar da rhodiola rósea só nascer em climas muito frios, né, climas árticos, ela pode ser encontrada em qualquer loja de produto natural hoje em dia. É muito fácil de encontrar. Mas a gente sempre lembra, sempre, converse com o seu médico para ele saber se você está sofrendo de síndrome de fadiga adrenal e qual é a melhor dose de rhodiola rósea para você. Mas geralmente o que é recomendado é entre 100 e 600 miligramas de rhodiola por dia, tomado preferencialmente pela manhã, para você ter muita disposição e conseguir dormir bem à noite. Se você encontrar a raiz dourada in natura seca, você pode fazer um chá também por infusão. Então é 1 colher de sobremesa para cada xícara de água. Beber até 2 a 3 xícaras ao dia, tá? Não passar disso. Então, se você quiser uma duplinha, uma outra planta que também é usada pela medicina ayurvédica, que também é poderosa, que também é adaptógena, como a rhodiola rósea. O que é uma planta adaptógena? Ela se adapta aos nossos receptores, então ela quase não tem efeito colateral, mas mesmo assim converse com o seu médico. Então, uma outra planta é a ashwagandha. Você já ouviu falar da ashwagandha? A ashwagandha, ela é conhecida como ginseng indiano. E o nome científico dela, olha só, é a Witaya somnifera. Olha só que incrível, o nome já diz tudo, né? Que vai te dar disposição, te ajudar a dormir também. E olha que incrível a ashwagandha, porque além de ela ser adaptógena, então ela também vai trabalhar ali nos níveis do cortisol, ela também tem o poder de aumentar a testosterona. Lembra quando eu falei que quando a gente está preparado para lutar ou correr, o nosso cortisol sobe, os nossos hormônios descem? Então, quando a gente está muito estressado, a gente não tem libido, a gente não tem disposição, porque a nossa testosterona, ó, de homens e mulheres, está lá no chão. Então, o ginseng indiana, a ashwagandha, vai controlar esse cortisol e vai aumentar a nossa testosterona. Então, é outra solução incrível para você. Então, a ashwagandha pode ser tomada como cápsula, de 1 a 2 cápsulas por dia. Pode ser tomada também como extrato fluido, então de 2 a 4 ml, o que dá de 40 a 80 gotas, mais ou menos, ou por decocção. É quando você vai usar a raiz, então, ou 1 colher de sobremesa para cada xícara de água da raiz seca e tomar mais ou menos de 2 a 3 xícaras ao dia. Então, essa é mais ou menos a quantidade recomendada de ashwagandha, mas sempre converse com o seu médico para ele saber qual é a melhor dose para você. E mulheres gestantes, nunca tomem nada, mesmo que natural, sem conversar com o seu médico, tá bom? Fica essa dica aí para vocês. Então, gente, olha quanta dica boa, natural, sem efeito colateral para afastar o seu cansaço crônico, porque a gente sabe que a gente está num momento de pandemia, de preocupação, de incerteza, que não está sendo fácil, mas pode sim, com alguns caminhos naturais, te ajudar. E outra coisa, gente, sempre converse com um profissional, busque ajuda. Se você está muito estressado, se você está deprimido, busque ajuda profissional, tá bom? Então, olha, se você está assistindo a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, não importa, compartilhe esse vídeo. Porque eu não conheço alguma pessoa que não esteja estressada e se sentindo exausto nesse momento, que está precisando dessas dicas naturais, tá bom? E antes de me despedir, eu quero contar para vocês, não sei se vocês já sabem, que a Jolivie também tem podcast. Sim, a gente está muito chique. Então, se vocês quiserem acompanhar a gente, tem Jolivie em todas as plataformas que tem podcast. Então, Spotify, o Deezer, o Apple Play. Você pode ouvir a Jolivie em qualquer lugar, como você quiser, no carro, lavando uma louça, no momento de descontração, que ali tem muita informação de saúde natural, muitas entrevistas bacanas também. Então vamos lá. Nessas plataformas todas a gente tem a Rádio Jolivie, o Suco Verde e o Vitamina Cast. Então são 3 programas de podcast. Você escolhe qual você quiser, ouça todos, tá? E se divirta, aprenda
e compartilhe informação de saúde natural para todo mundo que você conhece, tá bom? Então esse foi mais um Saúde Zen. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e até semana que vem. Tchau!